Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 3-0 contra o Vasco. Completo atropelo, esse 3-0 ficou barato, dava para o Botafogo ter feito até mais gols, né? Enfim, vou fazer a análise completinha dessa partida, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, primeiro falar como foi os gols da partida e já vale destacar que assim, com 12, 13 minutos de jogo, a partida já tinha acabado. Quando o Botafogo abre 2-0 jogando em casa contra um Vasco que não tinha nem escape no ataque, dependendo de Jean Davi e Pumita, ali a gente viu que o Vasco não ia conseguir reagir. E aí, com o passar do tempo, ainda teve expulsão, e aí foi ficando mais nítido ainda que o Vasco não teria condições nem de disputar para chegar perto de talvez arrancar um pontinho, né? Foi um completo atropelo do Botafogo. Primeiro gol da partida sai em um gol do Savarino, uma jogada pela esquerda, um excelente cruzamento do Alex Telles. O Savarino chega finalizando um golaço. O segundo gol, que é o do Luiz Henrique, é uma pintura também. Os três gols muito bonitos, principalmente os dois primeiros, na minha visão, em quesito jogada coletiva, né? O terceiro é uma jogada que é uma cavadinha muito bonita do Júnior, né? Mas os dois primeiros gols em jogada coletiva mesmo é espetacular. O gol do Luiz Henrique sai de uma triangulação. No momento que chega no Savarino, muitos jogadores já teriam finalizado. Ele dá o passe para o meio da área. O Luiz Henrique sai cara a cara. E cara, tipo assim, é uma jogada que muita gente conseguiria fazer o que o Luiz Henrique fez o segundo gol. Mas ter a coragem de fazer isso em um clássico, em um jogo decisivo para o Botafogo nessa briga pelo título, são poucos os jogadores que teriam a coragem de dar esse toquezinho da esquerda para a direita para tirar do Léo Jardim, tá bom? Em uma pelada, em um futebolzinho com os amigos, jogando de boas assim, beleza. Acho que muita gente teria coragem. Agora vai jogar um clássico, estádio cheio. Jogo importantíssimo na luta pelo título. Início do jogo. Você fazer isso tem que ter muita coragem e, lógico, muita qualidade, né? Um golaço do Luiz Henrique. E aí, já para metade do segundo tempo, o Júnior Santos entrou já para ir pegando o ritmo de jogo. Recebe um excelente passe, sai cara a cara e dá uma cavadinha para tirar do Léo Jardim e fechar o placar nesse 3-0. Também vale destacar a expulsão do João Vitor. Expulsão que, assim, o Vasco ia estar lascado de qualquer forma. Porque primeiro o juiz dá o pênalti. Ele não levaria o segundo amarelo, não seria expulso. Mas ele dá o pênalti. É... E aí anula o pênalti, dá a falta fora da área, o João Vitor leva o segundo amarelo e é expulso. Tá bom? Eu acho que esse é o lance polêmico do jogo, mas já vou adiantando aqui que a minha visão foi correta. O Vasco não tem o que reclamar, cara. Você vai falar o quê? Não era pra amarelo. Não tinha como não falar isso. Era muito pra amarelo. A questão é que se fosse dentro da área, não daria o segundo amarelo, porque ia ter a dupla punição, né? Enfim, é um lance que o torcedor do Vasco pode até reclamar, mas eu não vejo outra escapatória que não seja ou pênalti pro Botafogo ou falta fora da área com o João Vitor expulso. O Vasco ia estar lascado de qualquer forma, cara. Então, assim, não mudou o jogo, o Botafogo ia ganhar de qualquer forma. Independente de dar o pênalti, provavelmente sairia o terceiro logo no primeiro tempo, ou com a expulsão, que aí mata completamente qualquer chance de reação do Vasco. Tomando 2-0 contra um time que é melhor que você, um time que é melhor treinado que você, tem jogadores melhor que você, que tá ganhando de 2-0 jogando em casa, pô, seria um baita milagre o Vasco conseguir reagir, né? Enfim, destaques do Botafogo, primeiro, mandante. O John, não deu nem pra perceber que jogou, muito pouco exigido, o Vasco quase não deu perigo. Algumas escapadas, teve um chute no primeiro tempo, acho que do Paulo Henrique, ou do Pomita, eu acho que foi do Paulo Henrique, que ele defende, era um lance difícil, mas basicamente esse foi o único exigência dele no jogo. Na linha de defesa, o Vitinho sempre dando muita profundidade pela direita, mas não foi muito participativo nos gols, né? Na linha de defesa, o Adrielson saiu sentindo, né? Tem que ver a gravidade da lesão. O Barbosa muito bem na saída de jogo também. Na esquerda, cara, que acerto o Alex Telles, né, cara? Tinha saído do Al Nassr, o Botafogo traz ele e tendo o Alex Telles e o Cuiabano tá muito bem servido na lateral esquerda. Isso que ainda tem o Marçal e ainda tinha o Hugo. Então, quatro laterais de nível bom, com características diferentes, né? O Alex Telles é um cara que tecnicamente para mim é o melhor deles. O Cuiabano para mim é o que fisicamente de arrastar o adversário na força física é o melhor. O Marçal é o mais experiente, é isso. E o Hugo é talvez o que o Cuiabano é.
é mais forte fisicamente. O Hugo também teria essa característica, mas o Cuiabano se sobressai. Enfim, eu acho que o Hugo até já saiu do Botafogo, porque não faria sentido ficar com quatro laterais esquerdos. Eu, se fosse o Botafogo, emprestaria. Não sei se isso já aconteceu, mas enfim. No meio de campo, o Gregory muito bem na parte defensiva e fazendo muitas vezes, quando tinha os tiros de meta pro Botafogo, entrando na linha dos zagueiros, caindo pela direita, para já forçar um passe pelo meio. Às vezes deu certo, às vezes deu errado, mas é uma jogada interessante. O Marlon também distribuindo muito bem o jogo no meio de campo. E o ataque, que é o grande destaque do Botafogo. O Luiz Henrique jogou demais. O Savarino, já vou adiantar, o craque da partida, pra mim é o Savarino. O que esse cara jogou foi um absurdo. Deu passe pro Luiz Henrique, o primeiro gol é um bizarro. O jeito que ele finaliza a bola, muito bonito. O Almada também muito bem na criação das jogadas. Dá pra ver que em vários momentos os jogadores, os meio-campistas do Botafogo buscam direcionar muito rápido para esses meios de criação, né? Principalmente o Almada caindo pela esquerda, fazendo essa criação. E pela direita eu acho que caía mais o Savarino e o Luiz Henrique, né? Enfim, e dá pra ver que o Botafogo troca muito desses lados e o Almada já vem posicionado caindo pro lado para fazer essas triangulações e esses passes. E o Igor Jesus também muito bem. A expulsão do João Vitor foi em cima dele. Eu queria destacar que é impressionante o tanto que o Igor Jesus se valorizou em pouco tempo. Há pouco tempo atrás ele estava esquecido nos Emirados Árabes, surgiu muito bem no Curitiba, estava lá, ninguém nem lembrava dele. Vem pro Botafogo, vem na teoria para ser um reserva do Tiquinho, começa muito bem, vira o titular absoluto, vira jogador de seleção brasileira, um monte de time europeu interessado nele. Então é impressionante esse ano de 2024. Deve ter sido o melhor ano da carreira. Deve não, com certeza. É o melhor ano da carreira do Igor Jesus. É impressionante o tanto que esse cara se valorizou. Entraram o Lucas Halter no lugar do Adrielson, que nem eu falei, saiu sentindo. O Tiquinho entrou na frente também. E não é qualquer um que deixa o Tiquinho no banco, né? Olha as opções do Botafogo. É um time titular que é muito bom. E os reservas também são um nível altíssimo, cara. O Júnior Santos entra. O Júnior Santos ainda é o artilheiro da Libertadores. E o cara não joga faz meses, né? Joga um jogo aqui, fica parado 3, 4 meses. Então, assim, inteiro fisicamente ainda volta sendo um artilheiro da Libertadores. É impressionante esse elenco do Botafogo. E ele entra e faz o gol da cavadinha, que nem eu falei. O Alan entrou pra saída do Vitinho, né? Sendo que o Alan é volante, fazer mais esse lado direito. E o Cuiabano também entrou no lugar do Alex Telles, que nem eu falei, muito bem servido esse elenco do Botafogo. É realmente impressionante, porque o time titular é muito bom. A gente vai pro banco. O goleiro reserva é o titular do Paraguai. O Matheus Ponte é um lateral é muito bom lateral direito uruguaio também, não duvido nada daqui a algum tempo aparecer na seleção uruguaia. Danilo Barbosa é um excelente volante. O Tietê também é um cara muito versátil para lateral direito, volante. O Carlos Eduardo também é um excelente meio-campista. O Matheus Martins foi uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Pagaram o quê? 100 milhões de reais. Também é uma excelente opção de ponta. O Oscar Romero também é muito bom meio-campista. Jogou no São Lourenço, jogou no Racing, jogou no futebol espanhol. Enfim, esse elenco do Botafogo é bizarro, cara. Montaram um time assim absurdo. E eu queria destacar que assim, quando a gente olha um 3-0 a gente pode pensar, nossa, esse time do Vasco é horrível. Mas eu acho que a gente tem que analisar mais o lado do Botafogo, cara. Porque se a gente analisar esse Vasco em relação às outras equipes, esse Vasco não é muito pior do que nenhuma das equipes da Série A, não. A questão é que realmente o Botafogo tá se sobressaindo muito. O Botafogo é uma equipe que consegue triangular e principalmente jogando em casa. E quando eu falo em casa, não é o Maracanã, não é o Mané Garrincha, é o Newton Santos. Jogando no gramado sintético, com essa troca de passe rápido, essas viradas de jogo rápido, chegando no Luiz Henrique no X1, no Savarino tendo espaço, no Almada tendo espaço, ninguém segura, tá bom? Então, jogando no Newton Santos, esse Botafogo é muito difícil de ser parado, justamente pela intensidade, cara. Tanto é que com 12 minutos acabou o jogo, que nem eu falei. E esse Vasco, eu torço pro Grêmio. Se enfrentassem hoje Grêmio e Vasco, independente do estádio, pra mim é um jogo que tem muita cara de empate, tá bom? Então, assim, é um Botafogo que realmente se sobressai muito. Não é que o Vasco é horrível. O Vasco é fraco? É. Não tem como negar. Mas eu acho que não é tão horrível quanto parece quando a gente vê um 3-0. É porque realmente o Botafogo é muito bom. É um time que hoje é o melhor time disparado do Brasil, na minha visão. Lógico, o futebol é imprevisível. Pode ser que, mesmo sendo a melhor equipe do Brasil, vá em frente a um adversário, o adversário se defende muito bem, acha um golzinho em contra-ataque e ganha o jogo. Futebol é assim, futebol é estratégia, cada um tem a sua.
Mas tecnicamente, momento dos jogadores, o que rende dentro de campo, pra mim o Botafogo hoje é disparado a melhor equipe do Brasil, tá bom? É, Mas lógico, na final da Libertadores vai enfrentar o Galo muito bom, no momento espetacular do Daverson. Nessa reta final de brasileiro, o Palmeiras tropeçou contra o Corinthians, tem análise aqui no canal, inclusive. Mas é um time muito forte, tem o Estevão, que é muito bom jogador. O Flamengo se embalar ainda pode encostar. O Inter também vem num momento bom, mas realmente pra mim, o Botafogo é a melhor equipe do Brasil disparado. Do lado do Vasco, se a gente analisa os gols do. Eu não vou cortar isso daqui não. Enfim, se a gente analisa os gols do Botafogo, no gol do Savarino, o Léo Jardim não tinha o que fazer. No gol do Luiz Henrique, é muito mérito do Luiz Henrique. E no gol do Júnior Santos é uma cavadinha muito bonita. Então o Léo Jardim não falhou em nenhum dos gols, tá? Não tem como dar a culpa pra ele desse resultado. Eu diria que o grande acerto da temporada do Vasco, principalmente nesse momento recente, foi essa dupla de laterais, com o Pumita e o Paulo Henrique, tá bom? Ainda mais por. Eu já comentei aqui no canal faz muito tempo, deve ter uns 4 meses que em todas as análises do Vasco eu destaco isso. A grande escassez do elenco do Vasco são pontas, pontas de drible, e é eles que muitas vezes decidem o jogo. Que nem eu falei do lado do Botafogo. Luiz Henrique, Savarino e Almada é o que fazem esse jogo acontecer, tá bom? Então, assim, é, é necessário você ter pontas que desequilibram. Para qualquer time do mundo. Não adianta nada você ter 80% de posse de bola, tocar para lá, tocar para lá, tocar para cá e não criar oportunidade. E normalmente essas oportunidades vêm na quebra de expectativa, tá bom? Quando você finge que vai dar um passe e faz um drible, quando parece que você vai dar um cruzamento e faz uma finalização. Então é aí que você quebra a defesa adversária, tá bom? E o Vasco não tem isso. O Vasco depende do Jean Davi, que ninguém sabe se é bom ou ruim ainda. Depende do Pumita, que assim, que nem eu falei, é um excelente achado esses dois laterais. Mas aí você, pra compensar, tem que ter um ponta esquerda muito bom. Os pontas do Vasco é o Jean Davi e o Emerson Rodrigues. Porra, é nível Série B isso daqui. Com todo respeito, mas não é o suficiente para um time de elite da Série A. Então, pra mim, a grande escassez do Vasco são pontas de drible e, lógico, futebol. No geral, não consegue envolver os adversários. Mas principalmente esses pontas do drible aí, pra mim, é o que mais falta nesse elenco do Vasco. Na linha de defesa, o Piton sofreu muito com o Luiz Henrique. O Léo não conseguiu fazer um grande jogo. O João Vitor fez um jogo ruim. Esse lado direito, que nem eu falei, é um bom, pra mim é uma boa escolha, o Paulo Henrique e o Pumita, pelo elenco do Vasco. Não é o ideal, mas pelo elenco é a melhor opção. Porque o Pumita ataca bem, defende regular. E o Paulo Henrique também ataca bem e defende regular. Então é uma boa opção pela direita. Dependendo do momento, quem tiver mais cansado, o Pumita pode vir mais para trás, o Paulo Henrique mais para frente. Eu acho que a longo prazo é uma boa alternativa isso daí. Mas aí você tem que ter um ponto esquerdo que desequilibre. E o Vasco, mesmo com todos à disposição, é o Emerson Rodrigues. Também, assim como o Jean Davi, ninguém sabe se é bom ou ruim. A amostra é muito pequena. No meio de campo, o Hugo Moura não fez um bom jogo. Matheus Carvalho teve alguns momentos bons, mas não conseguiu criar muito. O Payet, discreto, cara, num jogo ruim assim, do Vasco, ainda mais por tá 2-0 com 12 do primeiro tempo, é o seu meio armador que tem que fazer a diferença. E a diferença que o Payet fez foi errar passe, tentar driblar e perder a bola. Então, um jogo horrível do Payet. Nesses momentos cai tudo sobre o grande diferencial, e o grande diferencial não fez nada. Então, o Payet muito mal, não à toa saiu no intervalo. E o Verratti, coitado, é um centroavante acima da média. Tem uma bola aérea que talvez seja do melhor centroavante do Brasil, né? Do futebol brasileiro, para mim, talvez o Verratti tenha a melhor bola aérea. Só que não recebe a bola, né? Coitado, corre de um lado pro outro e não recebe a bola. Entrou o Maicon para suprir a expulsão do João Vitor, no lugar do Jean Davi, né? Entrou o Maxwell, o Alegria. Olha a diferença, cara. Não, com todo respeito aqui. Mas de um lado, entre o Tiquinho Soares, entre o Júnior Santos, entre o Alan, que até outro dia estava na Nápoles, o Cuiabano que é excelente lateral, fica no banco o Carlos Eduardo, fica o Danilo Barbosa, o Matheus Martins, o Oscar Romero. Do outro lado entra o Alegria, cara. Então, assim, a gente aqui dá para destacar muito a SAF dos dois clubes. A SAF do Botafogo investiu milhões e milhões em jogadores que são jovens e promissores. A do Vasco investiu em milhões e milhões no João Vitor, no Léo Pelé, no Piton. Então, porra, no Pumita. Ó a diferença. É que nem o Bahia, cara. O Bahia investiu em milhões e milhões, foi tudo pro salário do Everton Ribeiro e continuou com o Marcos Felipe no gol. Então, assim, não adianta nada ter muito dinheiro se você investe errado, né? Que nem eu falei.
Gastou milhões e milhões pra Hugo Moura, Piton, Léo Pelé, João Vitor. E no ataque tem o Jean Davi. E quando não tem é o Emerson Rodrigues. Ou o David. E usa um lateral improvisado na ponta. Então, assim. Desvio de dinheiro, né? Porque não é possível. Enfim, um dinheiro que é mal investido nitidamente. É só olhar o elenco das duas equipes. Enfim. Seguindo. Payet mal, Jean Davi mal. Quem eu falei? Não acho que seja o suficiente pro Vasco. Paulo Henrique e Pumita. Mas pelo elenco que tem, é o ideal para esse lado direito. E que nem eu falei do Verratti, correu de um lado pro outro e nada. O Alegria entrou, até correu, mas não é o suficiente pro Vasco. Talvez é muito novo, né? Promissor pro futuro. O Galdames entrou, mas cara, não adianta nada eu falar das substituições, porque o que eles iam fazer? Pra mudar esse jogo, só se tivesse o Messi no Vasco pra sair driblando o time inteiro do Botafogo e fazer 3 gols. Fora isso, o jogo tava perdido, cara. Ainda mais depois da expulsão. Não tinha nem que assistir o segundo tempo, não tinha a menor condição do Vasco dar perigo pra, pra talvez encostar no placar. Enfim, entrou o Galdames, o Rojas e o Ryan. Estatísticas: 20 chutes do Botafogo, sendo 4 a gol. Isso é interessante, né? Poucos chutes a gol, só 4, né? E 3 entraram. Do lado do Vasco, 11 chutes, sendo 3 a gol. Posse de bola, 64% a 36%. Faltas: 13 do Botafogo tendo nenhum amarelo. 8 do Vasco tendo um amarelo. Acabou que o outro amarelo também foi pro João Vitor e acabou expulso. Escanteio: 7 do Botafogo, 4 do Vasco. Botafogo na primeira colocação com 67 pontos e o Vasco na nona com 43. O Vasco ainda pode sonhar com pré-Libertadores, tá bom? Não alcança o São Paulo, mas o Botafogo, se ganhar a Libertadores, já vai para G7. 3 pontinhos pro Bahia. Se o Cruzeiro ficar aqui nessa posição mais acima e ganhar a Sul-Americana, talvez abra mais uma vaga. E dependendo, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, também abre mais uma vaga. Então pode chegar a abrir um G9. Eu acho que vai ficar no G8 porque eu não acho que o Cruzeiro suba tanto. Mas um G8, talvez um G9. Então esse time do Vasco, mesmo sendo assim, tem condições de pré-Libertadores. Até o meu Grêmio, cara, que o time é horrível, o time preguiçoso, que só se defende. Se o Grêmio enfrentasse o Botafogo no Newton Santos, papo de 6 a 0 Botafogo, tá bom? É porque o Grêmio enfrentou o Botafogo no Mané Garrincha. Aí é outro contexto, né? Mas se fosse no Newton Santos, o amasso que o Grêmio ia tomar ia entrar para a história. Enfim. No geral, que nem eu falei, esse time do Vasco não é tão ruim. É ruim, mas não é tão ruim. É porque realmente esse time do Botafogo é muito acima da média. Eu acho que desses últimos anos, as únicas equipes que se comparam é o Flamengo de 2019 e o auge do Abel Ferreira no Palmeiras, quando joga no Allianz Parque, que aí é muita pressão. Agora, esse volume de jogo que o Botafogo consegue imprimir no início do jogo e que conseguiu contra o Vasco, só essas duas equipes, o Flamengo do Jorge Jesus e o auge do Abel Ferreira com o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Só. Em questão de futebol, de volume de jogo. Desses últimos anos, tá bom? É realmente um absurdo esse time do Botafogo. É um time que é muito bom. O elenco é muito bom. Realmente eu acho que dessa vez não vai deixar escapar o Brasileirão. Não é possível que vai deixar escapar o Brasileirão. Abriu 6 pontos. Faltam 6 rodadas. Ganhou 4 jogos, é campeão. A conta é essa. E eu não acho que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos, tá bom? Então, assim, ganhando 3 jogos, empatando um, eu acho que o Botafogo já é campeão. Eu não vou falar que, Botafogo campeão. Mas eu acho que dessa vez não escapa das mãos do Botafogo. E a Libertadores, Botafogo e Galo. Uma baita final também, tá bom? Em jogo único, aí tudo fica nivelado. Mas enfim, acho que no geral é isso. Craque da partida, pra mim, é o Savarino. Mas vale destacar ainda do lado do Botafogo o Alex Telles, jogou demais. O Gregory fazendo uma saída de jogo muito interessante. O Luiz Henrique muito bem. O Almada muito bem na criação. O Júnior Santos também entrou muito bem. Pra mim, os principais destaques são esses. Do Vasco, putz, é complicado. Deixa eu ver. Não tem. Enfim, o Savarino pra mim é o craque da partida, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E se você acha que dessa vez o título do Brasileirão fica com o Botafogo, ou vem mais uma pipocada histórica e vai pro Palmeiras, vai pro Flamengo, vai pro Inter.
Enfim, comenta aí embaixo pra você como é que vai acabar esse Brasileirão. Que nem eu falei, eu acho que dessa vez não escapa do Botafogo, tá bom? Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.